A Casa Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra Gratidão, ministrada pelo Sr. Pedro Roberto Gavioli. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Retornando, estamos encarnados, belisque-se aí. Hoje o tema é gratidão, mas você não pode ter gratidão se você não tiver reconhecimento. Como você vai ser grato ao seu pai se você não reconhecer todo o sacrifício que ele fez? Como se vai ser grato a Deus se nós não reconhecermos as dádivas que descem do alto para nós? Estamos iniciando mais um ano no ciclo do nosso calendário. E o ser grato, nós começamos já dizendo que ele sempre está imune de todos os males. Por que ele está imune de todos os males? A pessoa grata, ela chega no seu ápice mais alto do seu campo vibratório. Então nada o atinge, nada o ofende, nada para ele é mal, nada está ruim, porque ele é grato já por tudo que ele já tem, ele reconhece isto já. E nós poderíamos pensar que estamos gratos, porque começamos mais um ano encarnados, quando tantos desencarnaram. Nós fazemos uma retrospectiva do ano passado, e nós passamos, cada um de nós, por situações as mais variadas, e estamos aqui, e deveríamos agradecer a Deus, porque estamos. Mas eu tive momentos difíceis, também agradecer a Deus, porque são eles que nos despertam, são eles que fazem a gente acordar, são eles que fazem a gente ver que nós não somos nada, que o nosso corpo é perecível. Aí nós lembramos de Jesus, quando ele diz para nós que aonde estiver nosso tesouro, lá está nosso coração. Ele não diz para nós deixarmos de viver, de empreender, de colaborar. Ele só disse para que nós não nos prendamos aquilo que não nos pertence, que não vamos levar conosco. Mas temos que dar conta de tudo aquilo que ele nos confia a nós. Então precisamos hoje urgentemente desenvolver esses sentimentos de gratidão, que seria o sentimento de amor, o sentimento maior de manhã. Eu não sei se alguns dos senhores já passaram por isso, por alguma situação semelhante, embora ninguém está nessa condição aqui, mas de precisar de alguém para levar você para o banheiro, muitas vezes precisar usar uma fralda, você olhar e precisar do outro para tudo. Olha nós, então quando nós acordamos de manhã, agradecer a Deus porque nós estamos respirando, estamos se movimentando, tentamos levantar, vai dar para ir para o banheiro fazer nossa higiene pessoal sozinhos, vamos ter o café da manhã, estamos debaixo de um teto, tivemos uma cama quente, e tantos estão dormindo na rua, não temos hábitos ou vícios com drogas lícitas ou ilícitas, ou senão se tomamos alguma coisa somos moderados, enfim. Quando tantos dormem na rua, no relento, não sabem mais, não vivem, vegetam, não estamos doentes, hospitais estão carregados de pessoas enfermas, não estamos depressivos, e tantas pessoas depressivas. Então nós começamos a pensar nessas coisas, como nós somos beneficiados, mas nós muito pouco tempo tiramos para agradecer a Deus. E tudo isto antes de levantar da cama, quase que um dever, um dever de nossa parte. Então, a pessoa que ela é grata,
ela utiliza-se da justiça, nunca da injustiça, para com ela mesma, para com o outro. Ela é justa, e uma pessoa que é grata, ela é justa, pois esses valores que nós estamos falando, da caridade e da gratidão, são valores inerentes à natureza humana, pois somos herdeiros natural do bom, do belo e do nobre. Somos herdeiros, nós chegaremos e teremos que chegar, não importa quanto tempo leve. Agora, por que atrasar uma situação, se nós já podemos viver hoje o bem, o belo e o nobre? Mas nós às vezes escolhemos caminhos tortuosos, sem medir ou pensar nas consequências. Nós não cedemos, nós não pedimos desculpa, nós não sabemos perdoar. Isso tudo vai desenvolvendo enfermidades gravíssimas dentro de nós. O pior de tudo, não sabemos agradecer. Mas não é, então, quando nós falamos que nós somos herdeiros do bom, do belo e do nobre, mas não é o que parece que nós estamos procurando. Quando nós falamos nós, estou falando eu, parece que não procuramos isto. Nós procuramos as coisas para os valores materiais, esquecendo que nós somos espíritos, temporariamente num corpo físico, e ele vamos ter que deixá-lo. Cedo ou tarde, ele vai parar essa máquina física. E o que vai prevalecer é os valores éticos morais que você buscou, o bem que você fez, sem ver a quem. Porque o bem, a caridade, é um dever de nossa parte. A caridade como dever. Aquela pessoa boa, ela nasceu assim. Aquilo é dever, você não deixar seu irmão passar fome. Percebe? Então nós começamos a pensar que estamos fazendo muita coisa, quando não estamos fazendo nada mais, nada menos do que a nossa obrigação. Então nós temos um filho dentro da nossa casa, ele come, bebe, dorme, tem seu quarto, estuda e nunca agradece o pai ou a mãe. É estranho isso? Claro que é. Aí, o pai deve ser ditador? Deve, os pais têm que ser ditadores dentro da casa dele. Deus é ditador? Não. Mas tem uma única lei para todos nós. E a cada um segundo suas obras, diz ele. Então se percebe que não adianta você querer fazer algo, quando nós estamos fazer algo para agradar a Deus, se você não está mudando você, porque o problema maior das nossas enfermidades é nós não mudarmos, e ela começa pela gratidão, o reconhecimento do bem que alguém fez para você, ajudou você a empurrar seu carro num momento difícil. Tinha um jovem, um homem, aliás, que começou muito cedo, muito jovem, numa casa espírita. E ele era muito dedicado, fazia palestra, passe, atendimento fraterno, orientação. Ele era muito humilde mesmo. E foi para o mundo espiritual num tempo oportuno, no seu desencarne. E chegou lá e falou: eu fiz isso e aquilo, eu sei. Então, isso tudo agradou? Agradou, mas isso é um dever, né? Mas o que eu fiz que mais te agradou? O que mais agradou nós foi aquele dia que você saiu com água na cintura, no meio da rua, e salvou um gato que estava morrendo afogado e pôs ele em um lugar seguro. As pequenas coisas da vida é que têm valores. Então nós percebemos, utiliza-se do gato, né? Então, todavia, nós demoramos muito no crescimento e na busca desses valores, que começa amanhã. Amanhã experimentem, não levantem na cama antes de agradecer a Deus. Estou vivo. Eu tive a oportunidade de cuidar de uma pessoa que precisava usar fralda, isso, tudo aquilo. A pessoa fica muito constrangida, e a gente faz tudo para a pessoa não ficar. Eu fiz tudo para não ficar, ela não se sentia. Mas eu fico pensando, se eu precisar um dia, como é que eu faço? E talvez eu precise, então eu tenho que agradecer a Deus todos os momentos,
para que eu esteja ativo. E para que eu esteja ativo, eu tenho que estar fazendo o bem, ajudando, trabalhando, porque se você vê alguém trabalhando, você manda ele embora da sua empresa, será um bom trabalhador, está lá, tal. Não. Há um ditado muito interessante dentro da doutrina espírita, numa mensagem que ele diz assim: vá lá e cobre aquela pessoa a dívida que ele tem. Mas se você encontrá-lo em trabalho, suspenda a cobrança por tempo indeterminado. E esse bem que você pode fazer, que você está fazendo para um, para outro, não precisa ser exatamente na casa espírita, pode ser em qualquer lugar que você esteja, qualquer denominação religiosa. Mas quando nós conhecemos a doutrina espírita, nós entendemos Jesus dessa forma, Deus dessa forma, na gratidão mais profunda. Onde se chega a 64 anos, às vezes eu olho o jornalzinho lá, morreu com 58, falei, meu Deus, morreu com 68, falei, nossa, 60 passar, passo. E você começa a pensar, né? E a gente está aqui indo. Então você fala, nossa, né? Olha os desafios para você manter-se vivo, embora não tenha medo de morrer. Então ainda nós nos encontramos vinculados nos instintos primitivos. Quais são nossos instintos primitivos? Pense, nós temos algum instinto primitivo em nós que está predominando ainda nós, que às vezes nós temos que segurar para não fazer? Tem ou não? Temos, natural que nós tenhamos, mas já estamos lutando contra isso? Já estamos, só de conhecer. Então a busca desses valores que nós estamos falando, que começa no reconhecimento, e o reconhecimento você vincula na gratidão, deve ser vinculado com muito esforço de nossa parte, da nossa parte para com Deus. E muitos de nós, bem dos nossos pais, nós cuidamos, e quando cuidamos se queixamos. E foram eles que seguraram nós nos primeiros passos, foram eles que nos deram faculdade, foram eles que nos auxiliaram, foram eles que nos defenderam, foram eles que nos direcionou. Quantas coisas eles fizeram? E a falta e o esquecimento leva-nos à ingratidão, quando eles mais precisam de nós. Mas o reconhecimento, nesse momento, não nos perturba, quando precisamos cuidar dele, tanto quanto ele cuidou de nós. Porque temos a gratidão dentro de nós por tudo que recebemos dele. Então eu começo a perguntar, a gratidão de conhecer Jesus à luz da doutrina espírita, para mim, mas a gratidão de conhecer o Evangelho de Jesus, porque é o mesmo para qualquer um de nós. Eu estava conversando com um amigo meu da congregação, ele evangélico, e nós conversamos sobre temas do Evangelho de Jesus, mas ninguém critica o outro. Ele sabe que sou espírita, é muito amigo meu. Parece que nós dois somos espírita, quem vê conversando, e alguém de fora se vê e pensa que os dois são evangélicos, porque nós não discutimos, nós expomos, falamos dos valores, sabe? Jesus é isto, não é? Então, de fluente, naturalmente, da elevação do indivíduo, do ser, de nós, mas parece que nós somos mais comum em nós as manifestações agressivas. Não é mais comum em nós as manifestações agressivas? Mas nós precisamos parar e pensar, pera lá, mas por quê? Se eu posso, ao mesmo tempo eu utilizo para isso. Então estamos começando o ano, eu queria falar sobre isso, para uma reflexão, para que nós comecemos esse exercício dentro de casa primeiro, com a esposa, com o esposo, com o pai, com a mãe, com o filho, e aí sucessivamente, né? Os pais nunca esquecer que ele é educador, não tem que ser amigo do filho, o filho tem que ficar amigo do pai um dia, por reconhecimento de tudo que recebeu do pai. E o pai não tem que fazer as coisas para agradar o filho, tem que direcionar e fazer dele um homem para a vida. Aí ele não gosta do pai, é problema dele, eu fiz minha parte. Mais ou menos assim, é assim que tem que ser.
porque você vai dar conta a Deus um dia do filho que não é teu filho, que Deus te confiou como teu filho. Então as rebeldias, as ingratidões que nos aturdem, nós entendemos que a ingratidão é um apreço, e ela se apresenta como uma grave imperfeição na alma. Grave imperfeição da alma, porque a pessoa não sabe ser grato, ela não faz nada, nem por ela faz. Quando você, primeiras coisas que você começa é com você. Então não adianta você ir numa igreja, conhecer o Evangelho de Jesus inteirinho, e você não muda você. E quando você não muda você, as enfermidades, elas se agravam. E ela vai se dar onde? No ponto mais fragilizado do seu corpo físico. As doenças, as enfermidades, as células adoecem. Quando você tem um problema que eu acho que, eu tenho um amigo meu que é um oncologista, e fala que nós não deveríamos usar o nome câncer, que assusta muito. É um outro nome, que é uma enfermidade normal, como qualquer outra. Ele recomenda que você consulte um psicólogo, porque muitas vezes a enfermidade do câncer está na maneira de você agir, pensar, e o psicólogo descobre, te orienta, às vezes não precisa nem de cirurgia, ou quando você precisa de cirurgia, ele estaciona aquilo, porque você muda comportamento. Eu fiquei algum tempo na AME, Associação Médico Espírita, eu falo isso porque eu ouvia isso dos médicos, né? Então, essa grave imperfeição da alma, que é a ingratidão, deve ser corrigida imediatamente. Vamos pôr na nossa agenda desse ano, como primeiro ponto, ser grato a Deus todos os dias. Não importa as tribulações, os vendavais da vida, a dor do corpo, mas eu estou vivo, se está doendo, eu estou vivo. Pior quando não estiver doendo mais, aí, né? Então, o ingrato, a pessoa ingrata é um enfermo, e nós precisamos entender isso, que se combure nas chamas do quê? Do orgulho, orgulho de ser mais, orgulho de eu posso, do que eu não posso. Interessante isto. Então nós começamos a pensar que nós temos milhares de exemplos de pessoas que eram extremamente orgulhosas e que a enfermidade levou ele ao ponto mais baixo de modéstia, de humildade, pelo sofrimento. A dor nos iguala. A mesma cólica de rim que alguém tiver aí, o outro vai ter igual. Não é? Então, a enfermidade é alguma coisa que nos iguala. No túmulo, no nosso retorno à vida espiritual, nos iguala. Então, por que eu não vou fazer o bem, já que eu vou ter que desencarnar mesmo? Vou morrer. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Não há problema. Faça o bem simplesmente. Porque você acreditar em reencarnação ou não acreditar, não vai te salvar. Mas não há justiça divina sem a reencarnação. Mas por quê? Senão Deus seria parcial, e Deus é imparcial. Por que tantos amputados, deformados, cegos, mudos, surdos? E eu estou bem? Tantos não têm um prato de alimento, e eu me alimento bem? Quer dizer, o que é isto? Que Deus é este? Então, o orgulho, muitas vezes em nós, mal dissimulado, traz em nós uma insatisfação perversa. O orgulho traz em nós uma insatisfação perversa, mas quem vai sofrer primeiro é quem? O próprio ser. Quando nós estamos falando para nós, para mim. Com isso, negando ao benfeitor a mínima consideração, nenhum reconhecimento por parte do ser. E é muito importante reconhecer. Eu fico pensando, às vezes, minha mãe teve que me carregar 9 meses no ventre dela, teve que me amamentar.
Meu pai teve que pôr paralelepípedo e cerquilha, que era na época era o trabalho que tinha, antes de 1960, eu nasci em 1960, trabalho duro, para levar o pão cada dia, carregar caminhão de cana, fazer feixe no braço. Então nós começamos a pensar o quanto eles se sacrificaram por nós. E nós temos que ter no mínimo um reconhecimento. Mas ele era bravo. Mas pai não é para ser manso mesmo. Porque eles bravos, nós já não somos fáceis, imagina eles manso. Não é? Então, o que importa, eu não posso me permitir ser assim. A ingratidão, diria assim, que é uma chaga moral no indivíduo. Uma chaga aberta, que nunca se fecha. E ele não se dá conta disto. E sempre consequências que ele não percebe que está no comportamento dele modificar. Então, os ingratos são numerosos, lógico. Mas aí tem um conto admirável, conto da cura orgânica dos 10 leprosos que chega até Jesus. E ele cura os 10. E Jesus diz: vá e diga que vocês receberam a cura. Só um voltou, 9 não voltaram. O que voltou para agradecer, ele estava curado interna e externamente. Aquele que não voltou, outros 9, só estava curado externamente. Voltaram à vida do cotidiano, as farras, bagunças, bebidas, mulheres, sucessivamente. Quer dizer, como é que é a falta de gratidão? Então, Jesus deixa-nos essa lição para nós, né? Mostrando que aqueles 9 estavam recuperados só por fora, mas não estavam por dentro. E nós? Como é que estamos nós? Começamos a já fazer esse trabalho de renovação, de mudança, de paciência. Sabe, às vezes você vê uma pessoa assim, um usuário de droga ilícita, sentado no meio da praça, faz vontade de matar todos eles. Mas em vez de você falar vontade de matar todos eles, por que não fazemos uma prece? É nosso irmão, é filho de alguém, e esse alguém sofre por aquela criatura que está lá no meio. Então a gente precisa começar a pensar mais assim, sabe? Nós precisamos modificar o pensamento, mas acima de tudo precisamos modificar nós, porque a caridade como dever nós fazemos, não deixamos, fazemos, temos, todos vocês contribuem com a cesta do quilo, a gente, naquilo que a gente pode, tenho certeza que os senhores ajudam um ou outro naquilo que podem, mas nos esquecemos de nós. Então, o Evangelho de Jesus é tão interessante. Antes de nós entrarmos em Paulo de Tarso, havia uma casa espírita muito grande, perto mais ou menos de 400 pessoas eram atendidas. E um dia, a direção da casa recebeu uma informação que eles se preparassem, que alguém iria se afastar da casa, e ninguém sabia qual o motivo, e que certamente causaria um grande dano na casa espírita, uma grande perturbação. Aí um ficou pensando: deve ser o presidente, sempre é o presidente primeiro, né? Deve ser esse diretor, deve ser aquele passista, deve ser aquele dialogador, deve ser isso, deve ser aquele. E o tempo passou, 2 meses, 3 meses, ninguém percebeu, e começou uma bagunça fora do centro para entrar, começou uma confusão lá dentro, ninguém sabia mais se organizar. Tinha se afastado um senhor simples, modesto, que organizava as filas, distribuía as fichas: você vai dessa fila, você vai dessa, vai dessa. Quer dizer, há mérito para aquele que fala, ou para aquele que faz isso? Não.
todos os trabalhos são iguais, é de acordo com a sua capacidade. Jesus não põe um fardo nos nossos ombros que nós não suportemos. Então a caridade maior é aquela que você faz mudando você. E aí nós usamos essa colocação de Paulo de Tarso em Coríntios 13, quando ele diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua os dons da profecia e saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grão de fé que permita transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres e deixe o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. Porque o amor, meus irmãos, é paciente, o amor é bondoso, o amor não é nada exigente, o amor não é arrogante, não é orgulhoso, o amor jamais é descortês, o amor nunca é interesseiro, o amor não se irrita, o amor não guarda rancor no coração. Mas o amor, meus irmãos, tudo desculpa, o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então o amor nunca terá fim. As profecias sim, pois as línguas se calarão, pois a ciência tem seu termo. E perfeito é nosso conhecimento e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Lembram quando nós éramos crianças? Nós não pensávamos como criança, e como criança nós não raciocinávamos. Quando nos tornamos homens e mulheres feitos, não tivemos que nos despojar dos atributos de criança? Sim. Hoje, por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia nós teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto conhecemos apenas uma parte de Deus, mas logo nós conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos. Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Desejo muita paz, muita luz, que esse ano seja um ano de bastante força, coragem, perseverança, reflexão, pelo hábito de uma leitura de um bom livro, as orações antes de dormir. Vocês vão ver que nós estaremos medicados espiritualmente. Muita paz. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.